Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, eu sou o Gui Dias e tá começando mais um Channelscast. Hoje aqui, Channelscast especialistas, porque eu trouxe aqui para te falar sobre IA, sobre os maiores erros que você aí, ó, tá cometendo aí usando IA, que tá te impedindo de colocar dinheiro no bolso na sua operação no YouTube. Então eu trouxe ele, o nosso maior especialista em IA aqui na Channel. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho, muito respeito e muitos aplausos o meu amigo Eduardo Gomes. E aí, tudo bem? Fala Gui, fala pessoal, muitíssimo boa tarde, boa noite, bom dia. Prazerzaço estar aqui de novo, entregando conteúdo de mais alta qualidade para vocês. Preparei com o maior carinho esse conteúdo. Pego dúvidas que o pessoal tem no Discord, tudo que eu já estudei, que eu já aprendi, que eu quero entregar o ouro para vocês aqui hoje. Olha, eu tenho certeza que não vai ser só ouro, não. Vai ser o ouro, a prata e o bronze. Quando o Edu fala de Discord, a nossa comunidade, né, de alunos no Discord. Vamos lá, o Edu estava falando comigo, falando, Gui, vamos fazer sobre os maiores erros, né, da galera que usa IA, erros que eu vejo da galera cometendo. Eu vou fazer o seguinte, a dinâmica vai ser essa aqui, ó, meus amigos. Eu vou pedir pro Edu ir trazendo os erros que ele catalogou, tá? A gente vai debatendo, até porque, por mais que eu utilize IA no meu processo, né, eu sou feijão com arroz, sou o basicão da IA, sabe? Eu não tenho cabeça para ficar pesquisando IA. Só que o Edu é o cara. O Edu tá pelo menos uns 5 anos na frente, todo mundo do Brasil no quesito IA. Ele é o cara, então eu vou estar aqui aprendendo também ainda mais com ele aqui ao vivo. Então vamos lá, meu amigo. O microfone é seu aí. Quer começar com qual situação que você tem visto aí? Vamos tintim por tintim. Tá. Ô Gui, eu preparei aqui uma colinha e porque assim, que eu comentei, você falou aí do Discord, né, a gente atua no suporte aí dentro da Channels das 9 às 18, todo santo dia aí durante a semana, então a gente pega muita experiência, muita dúvida, a gente vê que algumas dúvidas são batidas, padrão, né, vejo que o pessoal de qualquer nível aí de criador de conteúdo para canal anônimo costuma fazer, né, então desde o mais básico até o avançado, e aí juntando tudo isso daí, eu quis trazer esse conteúdo para vocês de os principais erros e como que a gente pode trabalhar da maneira correta, tá? Então, o primeiro que eu quero trazer aqui para vocês é esquecer, né, não pedir para IA otimizar o seu processo de produção. Tá? E aqui eu me coloco também um pouco às vezes nesse lugar aí, porque quando eu vou criar meus vídeos, né, eu já tenho meus agentes bem detalhados, né, bem específicos, mas às vezes eu penso assim, vou mudar um pouquinho desse processo. Só que eu tiro da minha cabeça, não percebo, né, às vezes o que está mais atrapalhando mesmo, como que eu posso otimizar. E aí eu falo assim, eu quero fazer de tal maneira, né, eu já peço para IA, quero fazer de tal maneira. Só que isso, né, teria uma maneira melhor que é falar para ela assim, meu processo tá complicado nesse ponto, né? Leia aqui meus agentes, entenda meu processo, mas meu processo tá complicado nesse ponto. Como que eu posso otimizar, tá? Porque às vezes eu também, né, não sei tudo e a grande maioria das coisas aí, a tecnologia avança muito rápido, então pode ter uma maneira de otimizar esse processo que a gente não sabe, né? E a IA, como ela tem acesso à internet, ela vai pesquisar, ela vai te trazer opções, e aí sim é válido o criador julgar qual opção faz sentido ou não, né? Então, um exemplo, tá? Você pode estar perdendo muito tempo para otimizar o seu áudio de produção, né? Você cria lá e aí seu áudio está muito devagar ou tem muito espaço de silêncio, aí você tem que jogar numa outra ferramenta X para ele cortar o silêncio, para fazer não sei o quê. Você pode ver, simplesmente perguntar para IA, viu? Tô demorando muito tempo para ajustar meu áudio, como que eu posso fazer? Eu tenho certeza que ela vai te dar umas 5 opções diferentes e às vezes muito fácil, né? Muito fácil. Ela vai rodar um script em Python e vai já entregar o áudio pronto para você. E isso foi só um exemplo, dá para fazer muita coisa assim, tentando otimizar o processo. Mas você diz assim, a IA ela vai fazer o que você quer ou ela vai te dar o passo a passo ali para você executar? Os dois. Se por um acaso ela fala assim, tem uma ferramenta online que é perfeita para fazer isso que você está precisando, já te dá o site, já te fala, se cadastra aqui, vai em tal opção dentro desse site, joga o seu áudio lá e ele já vai te responder como, né, te dar, devolver esse áudio como você quer. Ou, né, se ela tiver capacidade por código de fazer isso, ela mesma vai rodar um script por trás, né? E isso eu tô falando assim, quando a gente está usando principalmente agora as IAs no computador, né? Dá pra gente fazer bastante isso. Claro que no online dá também, mas se você tem, por exemplo, Cloud Cowork, Cursor, Antigravity, né, que são programas aí de vibe coding, né, que o pessoal tá chamando. Você escreve, né, como se estivesse conversando com uma pessoa e ela faz para você. Então ela pode simplesmente pegar seu arquivo, rodar um script e ela já vai te entregar esse áudio otimizado aí da maneira que você quer. Entendi. Caraca.
Sinistro, hein? Sinistro. Quais foram os nomes aí que você falou? Cloud Cowork, Antigravity, O Cursor? cursor, são ferramentas que você instala no seu computador e aí você libera acesso para elas do seu computador mesmo, né. Então, você tem uma pasta do seu projeto, você joga o seu áudio lá, o seu arquivo MP3 lá, então ela já consegue acessar, ela já traduz esse, né, o que está nesse áudio e já ela já otimiza com base no que você pediu ou até, né, a partir da sua dúvida de como você vai otimizar esse processo que está te doendo. Boa, galera. Vai anotando aí, lápis, papel na mão, porque já começamos com pedrada aqui. Coisa boa, coisa boa. Qual é o. Traz mais erros pra gente aí, mais dificuldades aí, mais dores da galera que tá usando IA aí pra fazer vídeo no YouTube, amigo. Outro erro é achar que uma mesma IA vai ser boa para tudo, tá. Então você quer usar o cloud para fazer imagem, para fazer áudio, para fazer roteiro, para fazer thumbnail, para fazer pesquisa, e assim, o cloud para mim é uma das melhores, se não a melhor das ferramentas, tá, mas tem ferramentas melhores para cada objetivo, vamos dizer assim, né. Então, para trabalhos braçais, né, trabalhos computacionais, eu acredito que o Gemini, né, o Gemini ele tá muito bom para isso, né, e aí entra na parte de janela de contexto, e aí daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor o que que é essa janela de contexto, mas só dando é basicamente a memória que a IA tem, né, então o Gemini para fazer esse tipo de trabalho computacional, né, renomear arquivos, entender estruturas, sabe, criar scripts e tudo mais, ele é muito bom para fazer esse tipo de coisa, tá. Agora se você quer escrever um roteiro, né, e ter uma escrita mais fluida e tudo mais, então o cloud já está muito melhor. E se você quer fazer imagens, o GPT está muito bom também, né, minhas thumbnails hoje em dia eu estou sempre editando e ajustando no GPT, porque ele está excelente, né. Pesquisas na internet, você pode usar o Deep Research do próprio Gemini, né, para quem tem conta que permite, ou o Perplexity, né, o Perplexity ele para busca na internet, pesquisa, ele é excelente. Então assim, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas só para entender que tem IAs que são boas para conteúdos específicas, né, elas fazem a maioria das coisas, mas elas são melhores para cada uma para cada objetivo, né? Que nem você tem uma banda, se você tiver uma banda de música aí, todo mundo é guitarrista, né? Mas não, você precisa ter um guitarrista, um baterista, um cantor, e aí eles se juntando, você tem uma banda boa, entendeu? Boa. Pô, cara, só que você falou de banda. Eu lembrei agora de um vídeo que eu vi. Cara, besteira total. Mas feito de IA, né? Daquela música da Simone. Então é Natal. O vídeo assim é: Então é Natal, só que Simone só canta Então é Natal. Aí começa: Então é Natal, então é Natal, então é Natal. Eu digo que isso é um dos melhores usos para IA que existe. Tem muito vídeo assim agora, a galera tá modelando lá de fora, que a galera faz isso também, tá trazendo aqui pro Brasil, né. Aí tem um que é Caetano Veloso sem consoantes, aí ele fala igual um fanho, aquela música: que posso eu não me dou sem você. Cara, as paradas muito zoada, cara. Nossa, De muito besterol, bom. aí tu vê lá, né, 500.000 de views, 600.000 views. É, a galera gosta disso. Não, Fica é. inclusive a dica aí. Cara, mas ó, tu falou de usar cada IA para aquilo que ela é boa. Aí tu falou de fazer voz no áudio no cloud, cara, não tem como fazer áudio no cloud, pô. No voz no cloud não, mas às vezes achar que o cloud faz, tipo, que por exemplo, a Eleven Labs é excelente para fazer voz, né. É o melhor que tem. Então assim, às vezes o GPT pode ter um agente lá que também narra, né, o CapCut também tem a IA dele para fazer voz, você tem várias IAs de voz, né, mas e aí você tem esses níveis, qual que é melhor do que as outras, tá, mas o cloud ele não acho quase certeza que ele não faz voz não. Boa, não, também acho que não. O cloud é incrível, mas voz também acho que não. Eu sei que imagem o cloud não faz. Cloud é um zero à esquerda com imagens. Então por isso que ele liberou essas conexões, tipo, com o Higgsfield e outras ferramentas, porque aí você consegue gerar com outra IA dedicada dentro do cloud, por exemplo. É, o cloud já ganhou o mundo, cara, não tem outro. Acho que talvez seja maior hoje em dia o cloud, né, cara? O cloud ganhou tudo, assim. Ah, não sei se você viu, mas é que também eu gosto de ver essas coisas, mas o valuation do cloud já, tipo, em 8 meses ele, cara, tá entre as 10 maiores empresas do mundo, né, então a Anthropic aí, que é dona da cloud, tá voando. Absurdo, irmão, absurdo. Eu vi o último gráfico, tava dentro de downloads das ferramentas de IA, né? Aí Gemini, GPT,
Claude ao longo dos últimos 2 anos. A do GPT baixando, do Claude já subindo, assim, já passou. É. Sinistro, cara, sinistro. Coisa boa, coisa boa. Vamos pro próximo aí. O que que tu tem visto aí que a galera tem tido dificuldade, tá errando aí no uso da IA? Cara, esse terceiro aqui, né, que aí pega o gancho até do que a gente tá falando do cloud, né, então o cloud tá super bom, né, inclusive o cloud agora, a Channels é parceira, né, do cloud, Isso aí. Cloud Partner Group. exato. E cara, mesmo o cloud sendo excelente, né, um dos erros aí é o pessoal achar que a IA sabe tudo e confia muito aí nos direcionamentos que a IA dá, né. Então, já vi ela fazendo muita coisa, sugerindo muita coisa ruim para você fazer, então, você pergunta para ela: "Tô querendo fazer um canal aqui no nicho de espiritualidade, de orações, o que que você acha?". Ela vai te falar: "Pô, esse nicho já tá saturado, não faz não". Só que assim, é Isso é aquilo que a verdade. gente fala, né, se você souber se diferenciar, espiritualidade é um nicho excelente, então assim, você vai estar confiando nela, sendo que dá para ganhar muito dinheiro, né. E aí junto desse erro, que eu falo que achar que a IA sabe tudo e não fazer parte de uma comunidade, tipo a Channels, né, que você tem especialistas, que você tem gente discutindo o tempo todo, que vai te ajudar, vai te dar esse direcionamento com lugar de fala, né, aí eu acho que esse é um dos principais erros aí, achar que a IA sabe tudo e esquecer que tem uma comunidade aí de criadores que estão para te ajudar e trabalhar junto, né. Boa demais, cara. A IA ela é ruim em estratégia, né? Principalmente você falar assim, tá, não sei outros modelos de negócio, mas para estratégia de YouTube, a IA ela não tem, ela é ruim. A gente já fez até live aqui. É. A gente mostrou isso ao vivo, até o Cassiano. A gente pegou o Claude, o GPT e o Gemini para fazer uma estratégia para canal anônimo. E aí eles já começaram post shorts com vídeos longos. Aí, Eu gosto de pensar que você tem que considerar a sua IA como se fosse seu estagiário super inteligente, né. Então você pega esse estagiário lá da NASA, do MIT, cara, ele pode te dar umas respostas excelentes, mas ele ainda vai ser um estagiário, né. Então você tem que conferir o trabalho que esse seu estagiário está fazendo, não confiar. É claro que trabalhos manuais, que nem a gente fala, né, adequa isso daqui para mim, analisa essa estrutura e me traz a resposta e tal, mas de novo, avaliem, né, o que a IA te trazer de resposta, porque senão você vai ficar confiando no estagiário inteligente, mas que é um estagiário. é um super estagiário, mas ainda assim um estagiário, não é mesmo? Você, por exemplo, pergunta polêmica aqui, tá? Você, quando faz teus roteiros, tu fica lendo o roteiro, ajustando ou não? Tu confia e vai embora? Eu não eu leio, que aí entra até parte desse próximo erro aqui, que eu acho legal a gente falar. Você Então já levantou vamos agora, emendar aí. que é o erro de não pedir um plano do que você quer fazer. Você pede um plano para a IA sobre o que que ela vai te devolver, que resultado que ela vai te dar. Então, pegando o gancho da sua pergunta, né, como que eu gosto de criar os meus roteiros? Eu sempre peço para ele me dar um outline, né, que é um esqueleto do que vai ser discutido nesse roteiro a partir desse tema, tá. Então eu falo Tipo, assim: tu eu pede pra quero ele, me dá uma outline. isso, mas eu peço o outline assim, ó, eu tenho esse tema e eu quero abordar de tal ângulo. Me traz um outline, né, eu quero meu roteiro dividido em 4 blocos, por exemplo. Dentro de cada bloco eu quero que você divida em 2 partes diferentes. Então ele vai me responder assim: no bloco um a gente vai falar de tal coisa, né, e aí na parte um eu falo tal e na parte 2 eu complemento com isso. Aí no bloco 2 eu falo tal coisa e assim por diante. Então ele me dá um plano do que vai ser escrito. Eu não simplesmente peço, escreva um roteiro. E aí esse plano sim eu leio bem e eu ajusto como eu quero. Faz sentido total. Faz sentido, lógico, até porque é o que vai te dar a base para ele te entregar o que tu quer, né? Porque ele tem que saber, né, a IA tem que saber como que é o estilo do meu canal, e aí sim eu uso, né, o prompt que eu uso é um pouco mais comprido, né, porque eu sempre contextualizo, meu canal é de tal coisa, fala de tal assunto, e aí isso daí serve como base para ele criar esse outline. Então aí eu sei como que vai ser o caminho, o desenvolvimento do meu roteiro. E se tiver de acordo, aí eu falo: "Pode escrever", né, e aí depois que ele escreve, eu só leio também de novo o gancho, tá. E aí a dica aqui para todo mundo, gente, gancho, os 30 primeiros segundos são os mais importantes do seu roteiro. Então, releio ele e às vezes até depois que terminou todo o meu roteiro, né, eu peço para melhorar esse gancho, me dá opções de melhoria desse gancho, mas eu não leio o resto do roteiro não. Eu confio, porque eu já escrevi alguns roteiros, já
recebo muitos comentários de pessoal gostando bastante, então passei a confiar essa parte. Boa demais. Você acabou de falar do prompt, né, que esse primeiro você não chamou de prompt, né, você chamou de quê? Eu chamei de Outline. outline. De outline, é. Ele é o super prompt, né, digamos assim, é o super prompt. Ele não chega a ser um prompt, ele já é uma primeira entrega que eu peço, né. Então eu peço sempre assim, eu dou o contexto do meu canal, eu tenho no meu agente, eu dou o contexto do meu canal e falo, né, o tema do que eu vou tratar, e eu passo algumas tarefas para ele. Então a primeira tarefa é ele fazer uma sinopse, então ele faz uma sinopse pequenininha de como que é a abordagem, o que que ele pensa. Se tá de acordo, aí sim eu peço para ele, se ele entendeu, né, qual que é o tema que eu quero, aí eu peço esse esqueleto, né. Então ele já me entrega isso, ele fala assim: "Ó, abertura, gancho, tal coisa. Primeira parte, eu vou falar tal, tal coisa nessa abordagem. Segunda parte, tal e tal coisa". Ah, entendi. E aí se tiver de acordo, tu fala: "Não, ok, pode começar", é isso. Pode Ele já tá começar isso. configurado para te dar o outline ali, tu vai jogar o tema ali: "Eu vou fazer o vídeo", tu já Isso, sabe qual é o teu nicho, né. "Não, o meu vídeo vai ser o título tal". Aí ele vai gerar o outline ali, o agente teu que já tá configurado. isso. E aí tu vai E dar o aí aval ou não. esse outline é o meu planejamento, né, então, que é o que eu Saquei. falei, eu quero que ele planeje o que ele vai me entregar antes dele me entregar, porque o que que acontece? A IA ela alucina, né, vocês já devem ter visto que a IA começa a escrever um monte de coisa aleatória, então o que que eu falo? Depois que eu falo assim sempre: "Escreva o primeiro bloco de acordo com o outline", né, eu tô ainda contextualizando um pouco mais, porque aí ele consulta aquela parte e ele não vai a chance dele divagar daquilo que foi já planejado é bem menor. Então isso ajuda a evitar a alucinação. Entendi, é interessante. No meu caso aqui, cara, como é que eu faço? Cara, eu sou muito metódico, assim, muito não metódico, também, mas, cara, quanto menos trabalho, melhor. Então já tenho é muito simples aqui, cara, pra fazer vídeo, sem sacanagem. Tenho 4 prompts já. Então, o primeiro prompt é do gancho, eu tenho o segundo prompt dos tópicos. Eu poderia transformar tudo isso num único prompt, na real. Na real, já há. Eu tenho uma extensãozinha que ela abre do lado ali do Cloud, eu vou clicando ali, só dando ok, já vai jogando direto, cara, é muito Da foda. hora. É que Mas são 4. São 4 prompts e ele vai ter tu, 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 tu. É que isso varia muito de nicho para nicho, tá. É que você trabalha com espiritualidade, né. Sim, E é. espiritualidade eu acredito que é bem mais tranquilo seguir esse raciocínio, já tá um pouco mais De calibrado, mas fato eu é, de fato eu é. eu trabalho com histórias, né, então se eu não planejar a história da maneira correta e ver se não tem alucinação, porque às vezes colocou que o personagem, sei lá, estava grávida de 6 meses no começo da história, aí passou uma semana, ela tá com 9 meses já. E tipo, a IA faz isso, entendeu? Então precisa sempre ver se isso daí tá planejando isso, ele consegue montar, né, a história, todo o começo, meio e fim da história da maneira adequada. Então, pode ser que para documentários, histórias de terror, histórias de emocionantes, enfim, faça sentido. Agora, a espiritualidade pode ser que é algo mais, né, direto. E aí você pode já fazer mais rápido, vamos dizer assim. É, eu acho que é mais simples, digamos assim. Mais fácil até de treinar o agente e tudo mais. Eu acho mais simples. Eu gosto de coisas simples. Eu não Não, mas gosto tá muito de certo. complicação, não. Mas legal que a gente está falando de prompts aqui. É bom falar, né, que aqui dentro da Channels, na nossa mentoria, Channels Pro, a gente tem a nossa biblioteca de prompts. São 44 super prompts já prontos para você usar e são todos eles adaptáveis para qualquer nicho, tá? Qualquer nicho que você faça, porque tem prompt que pode ser usado em qualquer nicho, tem outros prompts que você vai trocar ali o tema, o título, qual é o seu nicho, e ele vai servir para você também. Temos 44 super prompts feitos aqui pelos nossos especialistas, tá? Edu também, Hanna, até tem prompt meu também, até porque tem aula minha lá no Channels Pro sobre ensinando você a fazer um roteiro diretão inteiro com um prompt só, né? Um super prompt. Aí tem prompt meu, tem prompt do Cassiano, na biblioteca de prompts tem outros prompts também dos especialistas, então, cara, tá filezinho o Channels Pro. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para você fazer a sua aplicação e aprender com a gente aqui. Nós somos uma escola de monetização no YouTube. A gente ensinou mais de 26 mil alunos a monetizarem canais anônimos no YouTube. O que são canais anônimos? São canais onde você faz os seus vídeos com inteligência artificial, todo o processo, você não precisa se gravar, você não precisa aparecer em frente à câmera, igual eu aqui, o Edu. É tudo feito com inteligência artificial, você consegue otimizar bastante a sua produção através da inteligência artificial. A gente ensina durante a mentoria do básico, intermediário até o avançado, para você poder fazer isso. Independente se você tem um business atual aí, seja físico, digital,
você consegue fazer em paralelo, porque demanda poucas horas na sua semana para você estar produzindo os vídeos e administrando o seu canal no YouTube. E a beleza desse modelo de negócio é que o YouTube te paga em dólar. Inclusive, esse mês ele já pagou, porque já é dia 25 que a gente está gravando, ele paga aí dia 22, 23, 24, dependendo do dia útil ou não. Ou seja, não precisa ficar esperando aí quinto dia útil do mês para você receber em dólar. É o melhor modelo de negócio que existe. Não precisa ir atrás de cliente, não precisa vender nada se você não quiser. Você pode vender no seu canal também, tá? Mas se você não quiser, só o dinheiro que o YouTube te paga das visualizações já é uma boa grana e é em dólar. Então, faça o convite aí, seja parte do Channels Pro. O link está aqui no comentário fixado e a gente se encontra lá dentro para a gente poder. Isso aqui que a gente está falando, às vezes para você está sendo um baita no conteúdo. Agora, te garanto, isso aqui não é 1% do que a gente fala, do que a gente ensina, do que a gente debate lá dentro do Channels Pro. É incrível, é o melhor lugar para você estar, se você quer faturar em dólar na internet. Beleza? A gente agora chegou na metade, né? A gente falou os quatro erros aí que você catalogou. Quer Uhum. dizer, já dei o spoiler aqui que são 8, né? Já dei o spoiler aqui, mas vamos indo no flow aqui. A princípio, a gente tinha levantado 8 aqui. Qual é o próximo erro aí que você vê da galera batendo cabeça? Não usar a IA para analisar a sua referência da maneira correta. Ih! É, esse é polêmico, polêmico porque acontece muito, né. Inclusive ontem mesmo no Channels Pro, eu dei uma aula lá de modelagem, que ó, vou dizer assim que ficou excelente a aula. Entra nessa questão, né, se você está analisando sua referência e você não consegue utilizar a IA para entender os pontos principais que você vai modelar, você vai acabar criando uma cópia do canal de referência, né. E a gente não está querendo te ensinar a copiar, né, a gente está querendo te ensinar a criar conteúdo original, de valor, e ganhar muito dinheiro com isso, tá. Então se você não usar ela para entender estruturas, né, de texto, de título, de thumbnail, de roteiro, de introdução, de composição das thumbnails, de gatilhos de curiosidade, urgência, empatia. Se você não usar isso, não tiver esse feeling para usar a IA para fazer essa análise de estrutura, você vai acabar criando uma cópia e uma cópia pior. E aí, se você cria uma cópia pior, você vai acabar ficando escondido na sombra da sua referência, você não vai ter visualizações e você vai acabar culpando, né, o Deus e o mundo, mas menos, né, a sua análise inicial aí, que foi com o seu pedido errado para IA. Quer dizer, a galera não tá utilizando a IA para analisar o canal referência, é isso? Ou tá utilizando mal? Tá usando mal, tá usando mal, porque tudo aquilo depende de como você pergunta, né. Se você falar assim para ela, para IA simplesmente: "Ah, me diga por que que esse canal tá funcionando". É aquilo que a gente falou no começo, né, você vai confiar cegamente no que a IA vai te responder? Agora se você perguntar para ela: "Olha, eu tô te dizendo que esses vídeos foram de sucesso. Qual que é a estrutura, né, comum entre esses títulos, né, quem que é onde aparece o personagem, onde que aparece o gatilho, né, quais gatilhos, né, que estão ativando a curiosidade, que estão ativando a urgência, esse roteiro, né, que tipo de escrita que ele é, né, se é uma escrita mais lírica, né, se é uma escrita mais poética, ou se você escreve que nem estava conversando com um amigo num bar. Então, se você não direcionar o que que você quer que a IA analise, ela vai analisar tudo de uma maneira meia boca. E aí isso daí vai te gerar problemas lá na frente, porque você vai acabar criando uma versão ruim do canal modelado. Então isso daí é um problema comunzaço, comum, muito comum. Boa demais. Não, é tão simples, né? É que eu não sei, mas às vezes eu penso que com a facilidade hoje em dia já é tamanha, às vezes a pessoa também, não sei, cara, mas eu tenho a noção de quanto mais fácil, mais a galera tem preguiça também. Eu não sei, é uma percepção minha, tá ligado? É. É que as pessoas querem terceirizar todo o raciocínio para IA em algumas coisas, só que é aquilo que a gente já falou, IA é o estagiário, né. A decisão final tem que ser do diretor, do gerente, não do estagiário. Então, usa o estagiário para trabalhos braçais, né, computacionais, e a decisão fica com a gente aqui. Eu acho que eu acabei de ter a resposta à pergunta que eu fiz. É que assim, você tem que fazer o trabalho estratégico, mental ainda, do plano. Então, como pensar demanda. É difícil, né? Pensar é difícil, cara. Pensar também demanda água do teu corpo aí, demanda calorias. Não é fácil, né? Raciocinar. Então, talvez por isso a galera esteja querendo terceirizar o raciocínio para a IA também, a estratégia, né? Quando a gente já viu, já começamos esse episódio falando, né, que a IA, pelo menos para a estratégia de YouTube, ela não é boa. É, e a IA hoje ainda ela não é boa, tá. Ela realmente para a parte estratégica, a parte de eu, por exemplo, né, vou dar meu exemplo, eu não uso
títulos que a IA sugere. Eu faço sempre um Frankenstein, assim, eu pego um pedaço de um título, um pedaço do outro, aí eu vejo que a palavra que minha referência usou e eu crio o meu, tá? Mas a IA, senão ela vai te dar uns títulos muito nada a ver, assim. Hoje em dia, a gente que tem o olho treinado, né, Gui? A gente olha pro título no YouTube e fala, porra, esse daqui, certeza que foi IA, né? Zero trabalho, assim. Muito, muito mesmo. Eu também, cara. Assim, eu hoje, pra questão de título, eu já fui muito de fazer assim também, de não, cara, tem que botar, tem que dar uma ajeitada aqui e tal. Mas como eu te falei, né, já tenho, poxa, um canal já consolidado, já sei os temas que dão certo. É muito mais difícil agora eu ficar botando a mão nas propostas da IA, até porque eu mais me automodelo do que qualquer outra coisa. Tipo, eu só me automodelo. E aí, às vezes, eu gosto de brincar assim, às vezes eu boto a mão ali no título ajeitando, mas é tipo, peço pra IA, pô, troca essa palavra aqui, ó, inverte, eu troco essa palavra por outras parecidas, entende? Aí tem uma lista lá. A estrutura, eu sei a minha estrutura validada, porque assim, se pra galera entender, existem vários títulos no meu canal que já são super validados. Estrutura de título, né? Então, pô, às vezes eu só brinco, eu só fico rimando, entendeu? Eu só brinco com as palavras ali, às vezes dou uma invertida. Essa é a parte divertida. Tipo, é nisso que eu boto a mão. Tipo, eu pensei, não, vamos trocar. Só que eu não quero ficar pensando na palavra, no termo, na inversão. A IA vai fazer o trabalho duro. Mas eu pensei ali na estratégia, né? Eu mandei executar. Isso funciona bem e é o que você falou, até para canais mais consolidados, né. Então quando a pessoa vai modelar a referência, e aí como você já está se automodelando, né, você já chegou num nível de estrutura de canal boa, mas para quem está começando e vai modelar a referência, às vezes você vai tentar pegar um título muito parecido com a referência e seu vídeo não dá bom. Aí você fica: "Pô, mas tá, eu acho que tá, né, eu acredito que tá parecido, tá muito na mesma abordagem, não tá funcionando", enfim, causa exatamente que às vezes você tá muito igual à referência, né, você não criou algo novo, não analisou a estrutura da maneira correta, e aí você acaba sendo escondido. Então, para canais novos, isso acaba até sendo bom, que nem você falou que antes você fazia. Agora para canais consolidados, acho que junta com a nossa expertise, né, nossa prática aí que vai sendo forjada durante o tempo, com a gente se automodelando, então já tem esse, já sabe, olha, bate o olho e fala: "Não, esse título tá bom". Total, e até saindo um pouco do tema de IA, né, mas a questão da automodelagem, ela é interessante porque, cara, você vai criando um público seu. Nada melhor do que você criar um público só seu ali, sabe? Assim, uma das formas básicas de você ter um público seu, né? Eu tô falando automodelagem. Cara, você vai tendo um público seu, a galera que gosta dos seus vídeos e tudo mais, aí pra você vender um produtinho ali ou outro, porra, chuchu beleza, né? Destravar aí, desbloquear uma segunda camada de monetização, né? Que é venda de produto. De repente você também cria uma área de membros, também é paga, né? Vídeos exclusivos para pagantes do canal. O YouTube é uma delícia. E tudo isso sem investir em tráfego pago, né? Tudo isso só no orgânico. Maravilha, maravilha. O que você traz mais pra gente aí de erros que a galera tá cometendo? Cara, tem um aqui que eu gosto muito, 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 que é, hoje eu vou abrir um dos meus segredos aqui para Opa! produção de roteiro, é, cara, Exclusivo? Vai abrir? Vai abrir pra gente? Exclusivo? vou porque hoje eu tô bonzinho, né, eu quero Porra, que todo mundo tenha sucesso, meu maior felicidade é quando o pessoal estiver ganhando muitos dólares aí. boa demais. Mas, cara, algo que eu faço que me dá um resultado bom, é eu peço para minha IA, depois que ela escreveu um bloco, para ela fazer uma análise de erro desse bloco. E eu peço para ela fazer uma análise de erro pensando em inconsistências, né? Então, volta aqui para o que eu tenho um canal de histórias, né? Então, acredito que para outros nichos também, como documentários, finanças, essas coisas faz sentido. Mas o que que é essa análise de erro? Eu peço para minha IA reler todo o meu bloco e encontrar inconsistências, alguma coisa que ela fala, que escreveu que não faz sentido, tá? E isso acontece, tipo, muito mais do que vocês imaginam. Até pela Ela maneira encontrar que erro? encontrar erro, até pela maneira que a IA raciocina, né, o raciocínio dela, ela pode escrever muita baboseira, né? Ela dá uma alucinada ali no meio do seu roteiro e, sabe, você vai passar batido porque às vezes você não tá lendo mesmo. Então, aí até responde um pouco do que você falou, né? Que você perguntou se eu leio o meu roteiro. Eu não leio porque eu peço essa análise de erro. Então eu já confio que ela vai reler e me trazer, né, esses erros. E, cara, eu juro por tudo. Acontece, tipo, muito. Cada bloco que ela escreve, ela acha uns 8 erros. Fácil, assim. É mesmo, cara? E aí ela já acha e ela identifica que já reescreve. Ela identifica e aí eu dou uma olhada, né, nesses erros e aí eu dou um pitaco se eu quero que ajuste um erro de alguma maneira, né. Então,
vou dar um exemplo aqui também, sempre puxando esse gancho aqui para histórias, mas vocês podem, sabe, extrapolar para outros nichos, né. Então, pode ser que ela, fala assim: "Ah, tal personagem morreu no começo do roteiro, mas agora tá de pé ao lado da protagonista", uma coisa assim, né. E Saquei. acontece. E aí, aí ela a IA sugere: "Ah, então eu vou eliminar essa parte". Aí eu olho e falo: "Pô, não, na verdade pode ser tipo um plot twist, né, pode ser algo inesperado que na verdade a pessoa não morreu, ela fingiu que ela morreu, e aí eu trago algo novo Ah, e bem mais legal para a história, assim, sabe". Então, alguns interessante. eu faço isso, é. Interessante, vai construindo junto ali, mesmo que não estivesse no plano original. Pô, Isso, e maneiro, aí hein? fica Aí legal, sim. né. E E aí fica total original, bem tudo original. original, cara, tudo original e fica super legal que eu recebo, tipo, uma enxurrada de comentários assim: "Pô, essa história foi excelente, É nunca mesmo? tinha Olha aí, imaginado, nossa, não sei o quê". olha aí. Caraca, na moral, tu tá dando gabarito pra galera aqui, hein? Cara, Precisa se inscrever aqui no canal, comentar aqui o ouro, a prata e o bronze. e assim, isso é uma das coisas que eu faço, mas eu entrego muito mais ainda meu processo lá dentro da comunidade. Tipo, esses dias até me perguntaram de se eu tinha uma extensão lá para automatizar o envio de prompt, não sei aonde. Cara, eu peguei na mão do aluno e falei assim: "Vamos construir uma junto, né, eu não vou te dar o Olha peixe, aí. mas eu vou te ensinar a pescar". Então tem que estar dentro lá da comunidade para ter acesso a esse tipo de ajuda. Caraca, ouro demais, ouro demais. Cara, tá muito bom esse nosso papo aqui. Mas eu gostei desse teu modus operandi aí. E eu vou te dizer que eu ainda acabo o meu roteiro e eu tenho uma análise super que eu chamo, que eu peço para ele reler tudo e encontrar mais inconsistências, porque às vezes, né, ele leu o primeiro bloco e achou um erro. Aí quando ele escreveu a história, tipo, ele já meio que esqueceu, entre aspas, e cometeu um outro erro no quarto bloco. Aí ele fala assim, pô, mas no bloco um faz tal coisa, no bloco 4 faz tal coisa que conflita e não sei o quê. Então, tipo, ele faz uma análise geral ainda, e aí depois ele reescreve fazendo esses ajustes, e aí meu roteiro, cara, sempre fica muito bom. É, tipo, de verdade, uma enxurrada de comentários. Aulas, meus amigos, aulas. Quer saber como fazer a galera engajar no teu vídeo? Porque comentários no vídeo mostra para o YouTube que é um vídeo bom e ele entrega mais, né? Uhum, Quer mesmo. aprender a engajar só com o Edu Gomes aqui na comunidade, aqui na Channels. Na moral, gostei, gostei. Achei interessante o seu modus operandi aí. Você vai criando junto aí, do nada tem ideia aí e tal. E muito inteligente, muito inteligente. Tem mais erros aí que tu vê a galera fazendo? Cara, tem mais um aqui, que esse acho que é um dos principais, tá, que esse talvez a gente vai entrar um pouquinho na parte técnica da IA, tá, e aí eu vou Bora. tentar explicar, pode ser que se eu falar e seja muito complexo, a gente você me diz aí, eu vou tentando Ah, eu explicar. vou falar, porque eu vou não, espera aí, não entendi, volta aí. É, É, bora. tem algo que a IA tem, né, essas LLMs, né, que são esses Large Language Models, né, os modelos de palavras aí que a gente usa, que chama janela de contexto. E um dos maiores erros que eu vejo as pessoas usando é não entender e não usar da maneira correta essa janela de contexto. Então, o que que é essa janela de contexto? A gente pode fazer um paralelo como se fosse a memória da IA, né? Então a gente tem nossa memória, a IA tem a memória dela. Só que como a gente tem nossa memória, ela tem um espaço finito, a IA também tem um espaço finito de memória, que é o contexto que ela vai utilizar para te dar sua resposta. Entendi. Então assim, cada IA tem um tamanho de janela de contexto diferente. Então o Gemini, e acho que a última versão agora, que é o 3.1, né, no momento que a gente está gravando, ele tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Eu já vou explicar o que é o token. O Cloud e outras IAs, se eu não me engano, gira em torno de 300 mil. Tá? Então o Gemini tem uma janela de contexto 3 vezes maior, em média. Tá? O que significa isso? Que você consegue dar muito mais, né, contexto, muito mais base para a IA pensar antes de te devolver sua resposta. E não entender isso pode te atrapalhar, por quê? Às vezes você começa a conversar com a IA, você vai lá, faz um roteiro e ficou super bom esse seu roteiro. Aí você fala, pô, então vou aproveitar essa conversa aqui, que a IA já tem esse meu roteiro, e vou criar mais 2 roteiros. Aí você cria os seus 2 outros roteiros e não fica tão bom, porque provavelmente você estourou essa janela de contexto, que é a memória da IA, e ela teve que compactar, né, toda essa informação que ela tinha, então ela acaba perdendo muita informação, né? Ela só pega as partes principais. E aí, quando ela perde essa informação, ela começa meio que do zero algumas tarefas. E isso daí atrapalha muito, tá? Então, se eu posso dar uma dica para quem está assistindo e para os nossos alunos e futuros alunos, né? Cada roteiro, né? Cada tarefa
abra uma janela de chat diferente, né, e começa seu roteiro do zero lá. Então, para isso que é importante ter um prompt bem estruturado, porque aí sempre você vai ter essa janela de contexto zerada, tá? E aí a IA não vai acabar, né, perdendo informação e alucinando e te entregando umas respostas bem aleatórias. Boa, boa, não, essa aí foi deixou o diamante para o final, hein. É, e só trazendo aqui também, porque eu gosto disso, né? O que, que é a janela de contexto, né? Então, dentro dessa memória, ele tem o que a gente chama de tokens, tá? E aí esses tokens não são necessariamente uma palavra, então cada token é uma palavra, mas pode ser um pedaço de uma frase. Ok. Tem uma memória aí de 300 mil tokens, né? Ela vai analisar 300 mil pedacinhos para te dar essa resposta. Então, quando chega nesse limite, ela compacta e aí começa a pegar informação nova. E o que que gera, né? O que que lota, né? O que que te lota de tokens, né? Sendo utilizados nessa janela de contexto aí que ela tem. Qualquer coisa que você fala com a IA. Então, quando a IA te responde super sociável, assim, nossa, parabéns, hahaha, smile, smile, emote, você mandou muito bem. Isso tudo está consumindo tokens da sua janela de contexto, então não é bom, tá? Isso daí é ruim. Outra coisa que eu faço aqui, mas não é obrigatório, quando eu mando meu prompt, eu falo somente respostas objetivas e diretas, porque aí eu corto esses, nossa, você me pegou, hahaha. Aí eu consigo ter uma janela de contexto um pouco maior para as minhas respostas, tá? Então, o que mais que enche essa questão de janela de contexto? Documentos, imagens, tá? Então, quanto mais coisas você coloca para IA interpretar e etc., ela vai lotando essa janela de contexto, tá? E dentro ainda mais uma, tô pensando aqui, tá falando, tô pensando. Dentro dos tipos de documentos que você coloca, ainda tem documentos melhores e piores, né? Então, se você coloca um PDF, às vezes a gente coloca um PDF para IA ler, cara, o PDF tem uma das maiores quantidades de tokens assim consumidas para ser lidas, né? Então existe um formato que chama Markdown, né, que é o ponto .md, que é uma estruturação assim, tipo limpa de texto, que é o melhor dos mundos para IA ler. Então você pode pegar seu PDF, né, converte ele nessa estrutura Markdown, que a gente chama, e aí sim você usa esse documento como referência, né, como base para você criar o seu roteiro ou fazer a análise que você precisa, porque aí você está economizando bastante token para isso. Então, enfim, tem tanta coisa para a gente ficar falando de IA aqui que, cara, tem. Cara, e é legal que por mais que eu não seja um cara assim tão, ficcionado, ficar estudando IA, mas conversar contigo, cara, inspira, motiva, fala: "Caraca, irado do caramba". Vamos marcar mais um episódio pra gente continuar falando então. Quer Se dizer, o vamos mar pessoal pedir se a um, galera quiser, né. se pedir uma parte 2 aí, eu volto aqui e a gente traz muito mais conteúdo bom para ele. Então, galera, comenta aqui parte 2 pra gente ver se vocês estão a fim de trazer mais conteúdo aqui relacionado exclusivamente à IA e a aplicação da IA, né, na produção dos seus vídeos para o YouTube. Comenta aqui, então, parte 2. A gente lê, vê a receptividade da galera e a gente grava mais um aqui, beleza? Show. Cara, gostei desse nosso episódio aqui, foi maneiro. O meu caderninho aqui, como sempre, fica cheio de anotação aqui. Eu já tô com o segundo caderno aqui. O meu anterior acabou hoje mais cedo. Tô com a primeira folha. Você foi a primeira pessoa aqui Que do novo honra. caderno aqui. Inclusive, ó, caderno Channels aí, ó. Pô, eu Bacana. tenho também, hein? Ó. Ah, garotão. Isso aí, irmão. Coisa Já tá linda aqui do demais. lado também. Coisa linda demais. É isso, meus amigos. A gente aqui entregou até, enfim, a gente transbordou aqui, né? Entregou até mais do que a gente tinha proposto aqui. É que a gente vai no embalo, né? A gente vai na empolgação, a gente vai falando. Tá tudo certo também. Quem entende do assunto fala e sem papas na língua aqui, sem medinho de não, porque a gente tem uma mentoria, não pode falar. Não, a gente fala aqui tudo. Dane-se. Já é algo que acontece, sempre aconteceu aqui na Channels e provavelmente vai continuar acontecendo. No entanto, se você quer acelerar o teu processo, não é não? Você quer ter resultados ainda mais rápido, de forma mais otimizada, de forma acompanhada, né? A gente tem aulas ao vivo toda semana no Channels Pro, igual aqui, ó, com a câmera ligada, a gente compartilha a tela e vai mostrando o processo ali passo a passo para você, tira dúvidas também. Nossa comunidade, né? Os especialistas ficam de plantão para tirar dúvidas, tá? De 9 da manhã às 18 horas da noite. A nossa plataforma de aulas completa com ensinamentos do básico, intermediário ao avançado para você ter sucesso no seu canal no YouTube. Se você já tem canal no YouTube, né? A gente te mostra como você escalar o teu canal, ou seja, aumentar o teu faturamento. Sempre bom lembrar, né, que o YouTube paga
em dólar. Então, você está protegido aí de reveses econômicos aí, basicamente no planeta Terra inteiro, né? Só se o dólar ele acabar do dia para a noite, o que provavelmente não vai acontecer nos próximos 50 anos, não sei, tudo pode acontecer. Mas nos próximos 20 anos aí, é meio difícil, tá? Com certeza, muito menos tempo que isso, você já consegue ter renda suficiente para poder estar vivendo só dos resultados, né? De forma passiva. Até porque, por experiência, a gente pode falar para vocês, uma vez que você tem um canal no YouTube, né? Ou alguns canais, e igual como eu falei, meu canal está estruturado, né? O canal já está monetizado, você já sabe que dá certo, você só administra, você nem pega mais para fazer nada. Entendeu? Você já sabe que dá certo, manda ou automação da IA ou algum outro ser humano que você contrate para fazer, ó, faz isso, aquilo, é só ficar administrando, tá? É tipo, você tá ganhando de 3-0, vai, fica só administrando ali, tocando a bola e tal, é só isso, cara, depois que o canal deu certo, já tá 3-0, é só ficar administrando ali, entendeu? O tempo contabilizar, enfim. E sem precisar ficar inventando moda. O bom é isso também, eu gosto. Que é só fazer o básico, o feijão com arroz que dá certo. Isso aí, qualquer coisa da vida, né? E aí, faço o convite para você mais uma vez fazer parte do Channels Pro. O link está aqui no comentário fixado. Meu amigo, últimas palavras aí para a galera, você que vai fechar o nosso episódio aí. Faço das palavras do guia as minhas, né? Quando a gente está dentro de uma comunidade, a gente consegue escalar muito mais rápido, né? E isso daí, depois que eu entrei na Channels, eu percebi o quanto minha evolução foi grande. Então, quando a gente fala aqui que a gente está trazendo conteúdo para vocês, a gente quer ajudar vocês, dentro da comunidade, vocês não têm ideia da quantidade mais de conteúdo que a gente tem lá disponível, né? Um monte de prompt, essas aulas ao vivo são ouro demais, tá? E a IA, né? A IA sofre mudanças muito rápidas, né? Então pode ser que daqui 6 meses tenha muito mais coisas novas, né? Maneiras de trabalhar com a IA. Então eu tô sempre me atualizando. Então, se daqui 6 meses você estiver assistindo isso daqui, né? Escreve aí no comentário parte 5. E aí o Gui vem aqui, me chama, a gente marca uma parte Ah, 5, traz as boa. melhores das coisas para você. E é isso, eu fico prazerzaço estar aqui de novo, trazendo mais conteúdos para vocês. Contem comigo pro que precisar. Gui, brigadão. Obrigado a você, meu amigo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse episódio aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse daqui, ó. Muito mais conteúdo para agregar valor e te ensinar a você fazer dólares no YouTube. Clica, assiste, não vai se arrepender. Bora!